Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa web-aula de número 2.2. Nesta web-aula, nós vamos estudar um pouquinho sobre como formar o preço de venda dos produtos. Então, eu trago nessa web-aula um exemplo de formação de preço de venda com base nos custos integrais ou custeio por absorção. Vamos lá aos slides. Bom, este exemplo ele foi retirado do estudo de caso do artigo científico A Contabilidade de Custos como ferramenta de formação do preço de venda em uma indústria de panificação. Então, este é um estudo de Rocha e demais autores que foi publicado em 2019, que ele traz esse mapeamento e formação do preço de venda. Então, eu fui lá nesse artigo, inclusive ao final desta web-aula, lá no roteiro de estudos no AVA, está disponível o link do artigo que vocês podem consultar essas informações. Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui para vocês o mapeamento de um único produto da indústria de panificação. Bom, só que lá no artigo, os autores desse artigo fizeram um mapeamento dos custos, das despesas operacionais e dos impostos dos 5 produtos mais rentáveis da empresa. Tá? Mas neste momento aqui eu vou apresentar para vocês, inclusive lá na atividade de extensão eu trago os 5 produtos como exemplo, tá? Para vocês consultarem, mas aqui eu só vou trazer o processo de mapeamento do pão francês, que é um produto muito consumido aqui no nosso país. Então vamos lá. Então esses autores, primeiramente, eles fizeram o quê? Identificaram o custo base, ou seja, o custo de produção. Então, nesse custo de produção, eles fizeram o quê? Então, eles identificaram aqui os custos diretos e indiretos e os itens que compõem o markup, certo? Então, aqui ele tem os custos diretos, 12 centavos. Ele tem aqui também os custos indiretos, as despesas operacionais, os impostos e o quê? E a margem de lucro. Bom, vamos lá como que a gente como eles formaram o preço de venda. Então, a primeira etapa que eles fizeram lá no artigo foi identificar a capacidade máxima de venda de cada produto. Então, o que eles fizeram? Eles foram lá construir uma tabela 1, né, que está lá na página 10 do artigo, e identificaram, nesse caso aqui, eu só vou apresentar a capacidade máxima de venda e produção mensal do pão francês. Então, lá no estudo, eles fizeram essa coleta por meio de entrevista, identificaram, ou por meio de documentos hábeis, identificaram que a empresa consegue produzir e vender ao mês 21.600 unidades de pão. Feito isso, eles identificaram os custos fixos mensais. O que são custos fixos mensais? São aqueles que a gente, independente da quantidade produzida, eles serão os mesmos. Só que aqui, totalizaram lá na tabela 3, lá na página 11 do artigo, tem a relação de todos os custos fixos mensais. E como o critério era arbitrário,
né, para ratear a energia elétrica também ela consta nesse valor aqui. Tá? Então, se vocês quiserem conhecer quais são esses custos fixos, eles foram lá, fizeram uma entrevista por meio de documentos hábeis, identificaram que ao mês eles têm esse montante de custos fixos. Bom, depois eles fizeram o quê? Eles definiram um critério de rateio dos custos fixos. Mas como que eles fizeram isso? Então, os autores analisaram o processo produtivo e eles dividiram os custos fixos por horas de mão de obra mensal do padeiro e confeiteiro. Então, esse cálculo está lá na página 3, na página 11, na tabela 3 do artigo. Então, eles pegaram o quê? Eles pegaram o total dos custos fixos, dividiram pela quantidade de horas mensais do pessoal lá da produção, da mão de obra direta, e chegou no custo fixo por hora de R$ 7,28. Aí, eles pegaram esse custo por hora e encontraram o valor do custo fixo por minuto de 12 centavos. Depois, eles fizeram a apropriação do custo fixo a cada unidade produzida do pão francês. Então, nós temos aqui que o custo fixo é o que? O custo fixo por minuto é 12 centavos. Quantos minutos eu gasto para fazer um pão francês? Como que eles fizeram isso, professora? Bom, eles acompanharam o processo produtivo, pão francês é feito por receita. Provavelmente, isso não consta no artigo, provavelmente eles identificaram uma receita, produz tantos pães e gasta tantos minutos. Eles conseguiram identificar que para produzir um pão francês, utilizando esse critério de rateio, né? Uma receita, eu gasto, por exemplo, 2 horas, produzo 50 pães. Então, quanto tempo eu gasto para fazer um pão? Eles identificaram que o custo fixo para produzir um pão francês é 2 centavos. Aí nós temos custo fixo por unidade produzida de pão francês, 2 centavos. Feito isso, a gente vai identificar o custo base do produto por unidade. Então, lá na página 9, na página 16, na tabela 9, consta o quê? O primeiro, material direto. Como que ele fez isso, professora? Bom, ele identificou a receita, igual uma receita de bolo. Bom, uma receita, eu consigo produzir quantos pães? Aí ela pegou o custo dessa receita, dividiu pela quantidade e identificou o material direto para a produção de uma unidade de 9 centavos. Do mesmo jeito, ele criou um critério de rateio para apropriar a mão de obra direta. Então, ele fez esses cálculos lá como mostra e chegou, como mostra no artigo, e chegou na mão de obra direta de 3 centavos. E o custo fixo de 0,2 centavos. Então, esses 3 itens aqui são os que compõem o custo base, que é o quê? Material direto, mão de obra direta e os custos fixos. Eles identificaram, então, o custo base, que é a somatória desses 3 itens. No caso aqui, lembrando que eu estou sempre utilizando 4 casas depois da vírgula. Então, o custo base, né, deu 0,1462, a gente arredonda para 15 centavos. É claro que aqui no exemplo, a identificação do custo foi fácil, mas se você for lá no artigo, fizer a leitura, você vai compreender corretamente como ele fez para chegar no material direto e na mão de obra direta, por unidade. Feito isso, a gente vai identificar
os percentuais do markup, que é o quê? O que que compõe o markup? Então, está lá na tabela 13, na página 19 do artigo, inclusive esse artigo está disponível para vocês aí no AVA. Primeiro, eles identificaram, né, com base nos documentos hábeis da empresa, que o percentual das despesas média lá dos últimos 12 meses é 8,4%. O percentual de impostos, essa empresa a gente viu lá no exemplo, ela é Simples Nacional, é 18%. Eles identificaram isso nas guias. E a margem de lucro, 10%. Então, aqui a gente já tem o quê? O custo base e os percentuais de markup. Aí a gente faz o quê? A gente só faz a soma desses percentuais. 8,4 mais 18 mais 10. A gente chega no percentual de 36,4. Bom, feito isso, a gente só vai incluir o processo mais complexo, gente, de formar o preço de venda com base no custo base, o preço de venda por unidade, é você identificar o custo base ou custo de produção. Então, tem todo um processo. Você pode fazer isso aí na tua casa com uma receita de bolo. Então, vamos lá. Eu vou produzir um bolo, um bolo de chocolate. Como é que eu faço? Então, para mim produzir um bolo de chocolate, eu gasto 3 ovos, um copo de óleo, uma xícara de óleo, eu vou medir, ver quanto isso representa em reais, o ovo do mesmo jeito, tá? Se eu não for colocar leite, açúcar, quanto, e medir isso tudo e fazer o quê? Bom, eu gastei tanto, né? A unidade de medida é quilos ou unidades. Isso representa quanto? Por exemplo, para me fazer um bolo, eu gasto, vamos supor aqui, R$8 de material. Bom, esse bolo vai me render quantos pedaços que eu posso comercializar, certo? Se eu for fazer um bolo de cobertura ou um bolo de pote. Isso eu posso fazer quantos desses 8 ou 10 reais de custo base lá do material direto, me dá 10 bolos de pote. Então, o custo do material direto, aí nesse caso é R$1 para cada bolo. Aí eu tenho o quê? A mão de obra direta. Aí eu tenho que medir o processo. Bom, para me produzir esse bolo, vamos lá. Eu gastei quantos minutos? Eu fui lá, preparei toda a massa, certo? Coloquei para assar, só para assar é 40 minutos. Esse meu tempo de acompanhamento, quanto custa um salário? Pelo menos um salário mínimo mais os encargos. Então eu tenho que fazer todos esses cálculos, aí eu vou achar o quê? Aí eu fiquei 2 horas ali para preparar esse bolo. Quanto que é o salário mínimo? Então eu vou pegar o salário mínimo, mas alguns encargos, somar os encargos sociais, acho um valor X. Quantos bolos eu consigo produzir no mês? Ou quantas horas uma pessoa trabalha no mês? Aí gastou 2 horas. Então, eu vou pegar esse valor total do salário em encargos, dividir pelas horas mensais que ela trabalha e vai achar o valor do custo da mão de obra por hora, certo? Achei o custo da mão de obra por hora. O custo da minha mão de obra por hora é R$10. Então, gastei 2 horas. Então, o custo da mão de obra é 20. Produzir 10 pedaços. Então, o custo da mão de obra é R$2. Então, eu já tenho aqui o custo do material direto, que é todo o material para produzir o bolo, e tenho o custo da mão de obra direta. Agora, eu tenho outros custos, os custos indiretos. Aí, eu vou fazer o mesmo processo. Aí, eu vou pegar os documentos hábeis, o forno, quanto que está o gás? Um gás ligado, aí você faz os cálculos, inclusive tem planilhas na internet que demonstram todos esses cálculos. Então o gás, que se você assar, deixar o forno ligado por 40 minutos, ele dura tanto tempo. Esses cálculos aí você vai acompanhar o processo e medir isso, quantificar isso em reais, tá? Aí você consegue identificar os custos indiretos por receita e depois divide pela quantidade produzida, no caso um bolo. Aí você já tem o custo base. Aí você vai para as despesas operacionais, como eu expliquei anteriormente, os impostos,
tá? Se os impostos, se for o MEI, você considera esse imposto como despesas operacionais, tá certo? Ou pode até considerar ele, como a gente só tá com foco em gerencial, pode considerar ele lá nos gastos fixos, beleza? Feito isso, a gente define a margem de lucratividade. Pergunta quanto que eu quero de lucratividade nesse negócio. Bom, aí a gente continua, a gente pega esses valores aqui, aqueles valores todos encontrados, o custo base, por exemplo, do pão francês ou do bolo, e a gente coloca aqui, que é o custo de produção pelo método do custeio por absorção. A soma dos percentuais, lembra lá que a gente fez aí 38,4, que é a soma de quê? Despesas operacionais, impostos e margem de lucratividade, coloca na fórmula. E é só a gente calcular aqui, a gente substitui, né, o custo base é 15 centavos, a soma dos percentuais é 36,4, a gente só calcula os valores. Então, aqui é uma expressão numérica, né? Primeiro a gente resolve o que está entre parênteses, depois o colchete e o resultado. Esse resultado aqui, que vai ser encontrado aqui, é o que? É o markup, tá, gente? Markup vezes o custo base. Então, o markup encontrado com essa soma de percentuais foi 1,5723. Eu considerei várias casas depois da vírgula, isso é relevante vocês considerarem, tá? E a gente chega no quê? No preço do pão francês, tá? Com uma lucratividade de 10%. Lembrando que esse artigo ele foi publicado em 2019, então nós tivemos alta, tá? E naquela época, provavelmente, a construção dessa pesquisa de campo que foi feita lá para identificar o preço de venda com base nos custos incorridos, foi feita em 2018, ele chegou que o preço do pão francês, com base nessas informações, preço mínimo com a margem de 10% seria 23 centavos, certo? Bom, gente, finalizamos aqui o processo de formação do preço de venda, tá certo? O interessante é você acompanhar o processo, fazer os cálculos, identificar os documentos hábeis necessários para coletar as informações, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês, lembrando que esse artigo ele está completo, definido, apresentado para vocês lá no ambiente virtual de aprendizagem. Meu muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Educação à distância, mudando realidades.